Salve, salve galera, todo mundo bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje, pessoal, vou trazer aqui para vocês um profissional da área, gabaritado, especialista. Ele é o Matheus Veloso. Ele atualmente faz doutorado em engenharia civil na Universidade de Coimbra. E ele vai falar aqui, pessoal, para a gente sobre um método muito interessante, um método que está chegando aí. Na verdade, já tem um certo tempo, mas está chegando para revolucionar a questão de computação, análise numérica, etc., que é o método MFS. Vai lá, Matheus, contigo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não sei o horário que vocês estão assistindo. Hoje eu vou falar um pouco do método da solução fundamental, mais conhecido como MFS. E aqui a gente tem contribuindo no nosso vídeo também o Sérgio Aguirre, engenheiro acústico, também doutorando. Fala aí com a gente, Sérgio. Daí, Wagner, daí, Matheus, oi, Zé. Eu estou na Dinamarca fazendo doutorado em medicina, a parte de Cognitive Science. É isso aí. E também contribuindo com a gente tem o José Pedro. O Zé Pedro é engenheiro de software e mestre em vibrações acústicas, especialista em programação, vai também contribuir com a gente. Fala aí, Zé. Daí, galera, beleza? É um prazer estar com vocês aí, conversando mais um momento especial aí de troca de conversa, ideias e conhecimento. E é isso aí. É isso aí. Então agora eu vou passar a palavra para o Matheus e ele vai tocar ficha aí no assunto. É contigo, Matheus. Valeu, Wagner. Então, bora conversar, né? Bom, esse aqui é o método da solução fundamental, popularmente conhecido como MFS. Até eu chegar aqui em Portugal, eu não tinha ouvido falar desse método. É um método de solução de problemas sem malha. Essa apresentação está dividida em 4 partes. Eu vou dar uma breve introdução do método, um contexto histórico, um equacionamento mais focado para os nossos problemas, os problemas acústicos, e 2 aplicações, uma aplicação na parte de condução de calor e uma aplicação acústica. E falar um pouco do que eu acho de estar utilizando esse método, do que eu estou achando. O MFS é considerado por muitos um derivativo dos métodos de Traps. Esse método começou a ser referenciado muito nos anos 80. Dizem que os primeiros trabalhos a citarem o MFS foram os trabalhos de Kara-Georges, Shen, Weyer e Goldberg. Como eu falei, o método da solução fundamental é um método sem malha, e isso o torna muito interessante por diversos motivos. Um dos motivos que faz com que esse método seja bem atrativo é que tu não precisa discretizar o interior do teu domínio, simplesmente utilizar pontos no contorno, pontos discretos no contorno. Esse método permite utilizar funções de interpolação de altas ordens ou simplesmente uma metodologia para a solução das equações diferenciais, que faz com que aumente muito a precisão do método. Além disso, o MFS não necessita que a gente resolva integrais, como é o caso do BEM, por exemplo, que é bem parecido com o MFS, que tu só precisa discretizar a fronteira. Entretanto, tu tem que resolver integrais muito complexas, às vezes indo para a parte de integrais transcendentais, tendo que resolver integrais analíticas, e que isso dificulta muito o problema, que não é o caso do MFS. O equacionamento desse modelo, mais focado aqui para a parte acústica, a gente pode ver aqui a equação de Helmholtz, onde a gente tem ômega, né, a frequência angular, C, a velocidade do som no ar. Como o nome do método já diz, solução fundamental, a gente tem que a função de Green, nesse caso, a função de Green 2D, é uma das soluções para essa equação, para a equação de Helmholtz, que a gente pode ver aqui. Para a pressão, a função de Green é dada pela função de Henkel de ordem 0 do segundo tipo, e a derivada da pressão, a derivada direcional da pressão é dada pela função de Henkel de ordem 1 do segundo tipo, e a velocidade dessa última expressão. Com essas 3 equações a gente pode resolver diversos problemas na parte da acústica, problema de radiação, problema de controle de ruído, entre outros tipos de problemas. Além disso, o R, né, na equação é o ponto onde você está medindo, por exemplo, a pressão, e o ponto onde tem as fontes virtuais na fronteira. Eu vou falar melhor dessa questão das fontes virtuais mais à frente. E além disso, esse método ele
também satisfaz a condição de far field. Vou falar aqui um pouco da definição do campo de pressão. Como é que eu posso medir o campo de pressão num ponto interior do meu domínio? Aqui do lado direito a gente pode ver um domínio genérico W com uma fronteira G. Considerando que num ponto X é o ponto onde a gente quer medir a pressão e a gente tem no ponto XS uma fonte real, uma fonte, digamos que um monopolo. O método consiste em posicionar sobre a fronteira G pontos discretos de colocação e, se a gente estiver trabalhando internamente no nosso domínio, nós temos que colocar as fontes virtuais fora do domínio. Caso a gente esteja trabalhando fora do domínio, a gente coloca as fontes virtuais internamente ao domínio. Com isso, a gente pode descrever a equação da pressão num ponto X qualquer, que é dada por esse somatório de K igual a 1 até o número N de fontes virtuais, onde AK são as amplitudes das fontes virtuais, G é a função de Green, e o segundo termo é um termo referente às fontes reais. Para a determinação das amplitudes das fontes virtuais, é necessário aplicar as condições de contorno em cada um dos pontos. As 3 condições de contorno mais comuns são as condições de contorno de Dirichlet, onde eu tenho a pressão igual a uma constante, a condição de contorno de Newman, onde eu tenho o gradiente normal da pressão igual a uma constante, e a condição de contorno de Robin, onde eu tenho uma combinação das condições igual a uma constante. Para solucionar o problema das amplitudes das fontes virtuais, a gente tem um problema dessa seguinte forma, onde M é a matriz construída utilizando as equações apresentadas anteriormente, X é o vetor das amplitudes das fontes virtuais e B é o termo independente. Resolvendo esse sistema, a gente acha as fontes virtuais, as amplitudes das fontes virtuais, e retorna para a equação da pressão que foi apresentada anteriormente, podendo calcular a pressão em qualquer ponto do teu domínio. Eu vou mostrar 2 tipos de aplicações agora. A primeira sendo uma aplicação da parte de condução de calor. Considerando aqui o nosso domínio sendo essa placa retangular, e que aqui do lado esquerdo a gente imponha um fluxo de calor. E do lado direito, esse fluxo de calor seja 0. Na parte inferior, vamos considerar uma temperatura igual a 0. Na parte superior, uma temperatura igual a 10 graus Celsius. A equação que governa esse tipo de problema de fluxo de calor é dada por a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo, vezes menos alfa laplaciano de T igual a 0, onde alfa é a condutibilidade térmica do material. Considerando que o nosso domínio, nosso problema pode ser resolvido para o regime permanente, nós temos que a nossa equação diferencial se resume apenas ao laplaciano da temperatura igual a 0. E uma solução fundamental para esse problema é dado por essa equação G aqui, que é menos 1 sobre 2π k, logaritmo neperiano do módulo da distância, do ponto que você quer medir com a fonte virtual. E a temperatura num ponto qualquer é dada por essa equação, por esse somatório aqui. Na imagem superior eu tenho em azul uns pontos, que são meus pontos de colocação, e em vermelho minhas fontes virtuais. Isso bem próximas, elas estão a uma distância de 0,05 metros. E no caso inferior, talvez dê para ver melhor, a distância entre as fontes virtuais e os pontos de colocação iguais a 0,5 metros. Eu vou ter agora os resultados considerando esses 2 casos, das fontes virtuais mais próximas dos pontos de colocação e das fontes virtuais mais afastadas dos pontos de colocação. Nessa imagem, nós temos o resultado para o fluxo de calor na direção X da placa, considerando o comprimento. Na imagem superior, eu tenho o resultado para o fluxo considerando os pontos de colocação mais próximos das fontes virtuais. E na imagem inferior, os pontos de colocação mais afastados. A gente pode ver que, principalmente na fronteira, a gente tem uma instabilidade maior dos resultados. Entretanto, se a gente for pensar na construção da matriz, do sistema mesmo, da matriz M, a matriz é mais estável. Entretanto, pelas fontes estarem muito próximas do ponto de colocação, o resultado não consegue convergir para um resultado correto. Esse é um dos problemas que o MFS tem. Existe a necessidade de se determinar uma distância ótima dos pontos de colocação para as fontes virtuais, além de uma quantidade ótima de pontos de colocação. Geralmente, essa quantidade ótima de pontos de colocação, no caso da acústica e da vibração, é representado pelo número de elementos por comprimento de onda. A gente pode obedecer a mesma regra. Bom, a gente vê um resultado semelhante
para a distribuição de temperaturas na placa. A gente pode ver, mais uma vez, que no contorno a resposta tende a ficar menos estável e ao longo da placa ela estabiliza um pouco mais, devido a essa proximidade das fontes virtuais com os pontos de colocação. Bom, falando dos problemas acústicos agora, eu já vou falar diretamente de um problema 3D, porque é mais a realidade, né? Então, para problemas 3D, considerando mais uma vez a equação de Helmholtz, nós temos que a função de Green que resolve o problema é dada pela expressão aqui, E na menos I KR sobre 4πr, e onde R é dado por essa expressão, que adiciona-se mais um termo em Z. Aqui do lado direito, eu tenho uma esfera, onde em preto são minhas fontes virtuais e em vermelho meus pontos de colocação. Por que eu coloquei agora as fontes virtuais internamente ao meu domínio? Porque eu vou obter respostas fora do domínio, então as fontes virtuais têm que estar dentro do domínio. Bom, aqui eu tenho uns resultados considerando o campo de pressão, considerando, por exemplo, um monopolo para 500 e 1000 Hz. Falando das conclusões do método agora. É um método muito versátil, pode ser utilizado para vibrações, para condução de calor, eletromagnetismo, no nosso caso mais real, a acústica 2D, acústica 3D. Por exemplo, comparado com o FEM, se a gente tivesse que projetar, trabalhar com campo distante em FEM, é praticamente inviável, e o MFS nos permite isso, porque nós não precisamos de discretizar o meio, apenas o contorno. É um método de fácil implementação, como foi visto, apenas sistemas de equações lineares. O custo computacional é baixíssimo, não precisa resolver integrais numéricas, derivadas numéricas. Então, a gente resolve apenas uma combinação de equações lineares e consegue, com isso, determinar as amplitudes das fontes virtuais e na sequência, determinar nosso campo de temperatura, nosso campo de pressão, nosso campo de velocidade, por aí vai. E é um método com muito boa precisão. Alguns trabalhos já compararam o mesmo problema, por exemplo, em MFS e BEM, e enquanto que o erro era da ordem de 10 a menos 2, o MFS chegava ao erro da ordem de 10 a menos 14 para a mesma quantidade de elementos. A gente vê que é uma nova ferramenta, nova entre aspas. Para mim, eu imagino que vocês também ainda não tinham ouvido falar dessa ferramenta, que começa a ser mais uma possibilidade, faz com que a gente olhe para os nossos problemas de uma outra forma, tendo mais uma ferramenta na mão, mais um método para resolver nossos problemas. Quanto mais métodos nós tivermos, facilita nossas escolhas para ter um melhor resultado, trabalhar menos, otimizar nosso tempo, na verdade. Queria agradecer, a oportunidade de estar compartilhando um pouco do que eu estou fazendo aqui. Tem bastante coisa para ser feita com isso aqui ainda, já foi feito bastante coisa e o céu é o limite, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Massa, Monstrão. Se tiver alguma pergunta aí se eu souber responder, agora é a hora. Tu simula o campo sempre para uma condição estática, tipo, para um frame de tempo. É sempre para... Sim, Mas teria como você extrapolar isso e fazer séries temporais aí? Tem. Isso já foi feito, na verdade. Isso não é uma das grandes dificuldades. Agora, Matheus, fala aí, acho que o pessoal que está assistindo, a galera que está em casa agora nesse momento acompanhando, quer saber uma coisa que é muito importante. E todo mundo quer saber qual é a desvantagem do método. Porque uma coisa que é interessante, toda vez que surge um método novo, que tu tem que comparar, tá propondo uma nova forma de analisar um problema. Claro, tem as vantagens, mas sempre tem esses métodos alternativos, como o caso do CEA, eles geralmente têm as desvantagens também. E acho que a galera que está em casa quer saber isso, tem que falar para a galera. Eu tava vendendo meu peixe, só coloquei as vantagens nas conclusões. Mas já sabia que você ia perguntar, alguém ia perguntar sobre isso, até porque é legal faz falar parte. Isso, porque a galera que está em casa quer saber. Porque o pessoal tem interesse no que tu está apresentando, entendeu? Com certeza, não é as mil maravilhas também.
Bom, uma das grandes limitações do método é quando a gente tem geometrias complexas. Bom, vocês viram no caso da placa, por exemplo. A placa tem quinas. Nesse caso, eu conseguia tirar os pontos das quinas, porque, por exemplo, eu tinha o fluxo de temperatura lá, o fluxo de calor, no caso. O fluxo de calor é dado pela derivada da solução fundamental para a temperatura. Só que é uma derivada normal. Como é que eu vou botar uma normal numa quina? Não vai dar muito certo, né? Então, a geometria é um fator limitante. Outro ponto, sem falar só em quinas, por exemplo. Aqui eu falei um problema relacionado às normais. Mas vamos falar, por exemplo, sei lá, considera que tu tivesse uma cavidade ou um duto curvo que fizesse tipo um U, mas que a distância entre as paredes fossem pequenas. Tu ia ter as fontes virtuais de um dos lados do duto muito próximas das fontes virtuais do outro lado. Ou seja, as fontes virtuais que iam estar do lado direito iam influenciar diretamente na resposta do lado esquerdo. E não é uma coisa que a gente quer. A gente quer que elas influenciem na fronteira onde elas estão posicionadas. Então, esse é um outro fator agravante para o método. Estou aprendendo bastante do método, ainda tem muita coisa para aprender. Essas são as maiores desvantagens assim, do método. E qual é a contribuição que tu acha que o pessoal que tá desenvolvendo esse método tá buscando em questão de melhorias em cima dele? Ou ele chegou num ponto que não teria mais muitas modificações a serem feitas? Então, o método em si, eu acho que ele já está bem assim, consolidado para o que ele tem que ser feito. Tu tem aplicações específicas que ele vai ser melhor que outros métodos. Então, o que surgiram de melhorias já teoricamente surgiram com outros nomes. Por exemplo, existe um método que é praticamente idêntico ao MFS, mas que as tuas fontes virtuais são exatamente em cima dos teus pontos de colocação. Então, elas estão em cima da fronteira. Então, tu não tem mais esses problemas de geometria, por exemplo. Já é uma evolução, mas aí é outro método, é um outro nome de método. Apesar da abordagem ser praticamente idêntica, é um outro método. Mas mesmo esse outro método já tem seus problemas. Por exemplo, quando tu está analisando um ponto onde tu tem o próprio carregamento, tu não consegue resolver. Tu vai ter um resultado que dá numa singularidade. Aí tu precisa abrir mão da solução tradicional e resolver para aqueles pontos específicos uma outra abordagem, que também já é conhecida desse método que eu estou falando, que é o SBM. Entendi. Mas é isso, eu acho que nenhum método é 100% eficaz para todos os casos, então o que a gente tem que fazer tendo as ferramentas na mão, é conseguir decidir qual que é melhor para determinado tipo de aplicação, e aí ir trabalhando e desenvolvendo, né? Já tem alguma ferramenta computacional, no sentido comercial, desse que tem esse método? Bom, eu ainda não conheço, cara. Ainda não conheço. Até então a gente está implementando ele. Eu implemento em MATLAB, mas lembrando que é um método que só resolve equações lineares, né? Então eu acho que é bem simples para implementar na maioria dos métodos, na maioria das linguagens de programação de baixo nível. Exatamente, é muito promissor, principalmente por causa do tempo de computação, né? Inclusive, isso é uma das perguntas de uns participantes daqui do Twitter que eu estou vendo aqui. O Ricardo Nogueira perguntou: Monstrão, com relação ao tempo de computação, qual foi assim o que você mediu assim dos problemas que você mostrou pra gente? Tem um caso interessante. Para um problema específico, um problema pesado, no console demorou 10 horas para resolver. Com o MFS demorou tipo 1 hora, 1h30, mais ou menos. Eu tive resultado igual, praticamente até de 100 a 10K cravado com o console. Começou a divergir um pouco a partir dos 10K. Boto fé, cara. É isso aí, cara, muito massa.
Tipo, a indústria, com relação ao tempo computacional, eles, assim, para eles é quase tudo, assim, vem primeiro o resultado, depois tempo computacional, e muitas vezes eles deixam de usar uma técnica muito boa, porque o tempo computacional dessa técnica muito boa, tipo, assim, não compensa, sabe? Então, cara, isso aí é muito importante, assim, cara, é um ponto muito forte desse método. Matheus Araújo, do Rio Grande do Sul, perguntou o seguinte: o que são pontos de colocação exatamente? E quais são as diferenças entre eles com as pontes virtuais? Assim, teria como você explicar de novo? Vou comparar com o BEM, que eu acho que é mais conhecido de toda a galera. Vamos pensar que os pontos de colocação são os nós centrais de um elemento que discretiza a fronteira para um problema em BEM. Vamos pensar mais ou menos assim, eu acho que eles fazem mais ou menos o mesmo papel. E as fontes virtuais, elas têm, as amplitudes dela contribuem para montar a resposta num ponto, por exemplo. Se tem um ponto dentro do domínio e as fontes fora, por exemplo, a primeira fonte, considerar uma fonte de 1 a 10, a primeira fonte vai ter uma contribuição para esse ponto, a segunda fonte uma outra contribuição para esse ponto, e a soma dessas contribuições, no caso da acústica, vai dar, por exemplo, a pressão nesse ponto. É mais ou menos isso. Se deu para entender, se deu para explicar. Sim. Como seleciona o número de fontes? Na maior parte dos problemas, a gente tem matrizes N por N. N, número de pontos de colocação, e N, o número de fontes. A nossa maior questão é determinar o número de pontos de colocação, que aí, por consequência, você vai estar determinando o número de pontos, número de fontes também. E aí, como eu falei, a gente pode, se estiver trabalhando na acústica, a gente pode trabalhar medindo pelo número de elementos por comprimento de onda, ou 6 elementos por comprimento de onda, 8 elementos por comprimento de onda, e se a gente for extrapolar um caso mais complexo, talvez trabalhando com camada limite viscosa, térmica, vai para uns 18 elementos por comprimento de onda e aí já começa a ficar mais pesado. E quais são os principais grupos que já trabalham com esse tipo de método, Matheus? A Universidade Politécnica de Valência tem muita gente mexendo nisso. Tem uma galera na Suécia também, que eu já vi que está fazendo. Não vou nem falar dos chineses, né? Porque a galera faz tudo. Mas aí tem uns amigos do Zé lá, da Bélgica, de Leuven, que também estão mexendo. Eu acho que algum documento? Tem algum documento que tu pode indicar para a galera que tem interesse e que não tenha nenhum conhecimento básico em cima desse método, que possam ler? Procurar aí sobre Luiz Godinho e Paulo Mendes, eles publicaram bastante nessa parte aí, artigo deles e tal, tem muita coisa boa. E, moço, só para entender melhor, os pontos de colocação são pontos de fronteira do domínio, e as fontes virtuais são o que exatamente? As fontes virtuais fazem a contribuição, por exemplo, para montar o nosso campo de pressão, por exemplo, no caso de problemas acústicos. Como é que eu posso... No BEM, tu não faz um carregamento nos nós? Uhum. Então, as fontes virtuais vão fazer esse papel. Cada fonte vai ter uma contribuição, só que ela vai contribuir para dentro do domínio, ou se ela estiver dentro, para fora do domínio, onde eu quiser reconstruir o campo de pressão, o campo de temperatura, campo de velocidade. Entendi, bacana demais. E, cara, outra pergunta aqui. É possível, por exemplo, simular escoamentos, por exemplo, fenômenos de fluidodinâmica, coisas desse tipo, assim? Por exemplo, que nem o pessoal faz com volumes finitos ou não? Bom, uma boa pergunta. Eu ainda não li nada sobre o assunto, mas acredito que deva dar para implementar. Se o problema de escoamento tiver uma solução fundamental, provavelmente a gente consegue implementar o escoamento num duto, por exemplo. Vai ser mais ou menos a mesma questão. Teria como usar esse mesmo problema para geometrias mais complexas, assim, por exemplo, às vezes fazendo uma simplificação, qualquer coisa do tipo assim. Você já viu algum lugar assim?
Já vi para geometrias complexas, ou quando o método tem algum empecilho ou algum problema, o que muitas pessoas costumam fazer é fazer um modelo híbrido, talvez um FEM, MFS, BEM, MFS e por aí vai. Ah, sim, boto fé. Porque, por exemplo, assim, em problemas industriais, assim, muitas vezes a gente tem geometrias complexas e, às vezes, assim, você tem, por exemplo, o escoamento interagindo com temperatura, interagindo com, por exemplo, vibração e qualquer coisa assim, né? E daí, por exemplo, aí eu fico pensando assim, né? Como é que a gente usaria, por exemplo, esse problema para resolver. Eu ia aproveitar, posso aproveitar a tua pergunta já, Zé? Eu ia justamente perguntar nesse sentido, porque se for pensar hoje em dia puxando para a acústica de sala, acho que seria aquela aplicação que seria mais popular. Uhum. Eu acho que é a que todo mundo, principalmente o pessoal que terminou a graduação e quer trabalhar na área com consultoria nesse sentido, poderia utilizar. Qual que é o potencial que tu vê, Matheus, de utilizar essa ferramenta no sentido de ser uma aplicação para projeto? Um Odeon No da vida. sentido, Um Odeon. exatamente. Porque, tipo assim, é legal ter aplicação na academia, mas aí talvez pensar um pouquinho isso no sentido de melhoria para o usuário mais popular, a gente poderia dizer assim, aquele cara que está batalhando ali para fazer um projeto, fazer um isolamento, algo assim, saca? Tá, então, considerando um cubo, por exemplo, para simular uma sala, né, para um problema 3D, a gente pode fazer um problema no caso que, digamos que a gente quer testar tal solução de um fornecedor, tal material, para ver como é que ficaria o campo de pressão dentro da sala, utilizando um material. Se a gente conhece a impedância do material, a gente consegue colocar nas paredes uma impedância para simular como é que seria o campo de pressões dentro dessa sala utilizando tal material, por exemplo, na parede, no teto, isso é uma das aplicações. Outro trabalho seria ver como é que isso funciona no tempo. Então, qual seria o tempo para, teoricamente, essa onda se dissipar, tentar ver alguma coisa com tempo de reverberação, avaliando a resposta da simulação no tempo. Então, eu acho que para acústica de salas seria mais ou menos isso aí. Tem alguma coisa para fazer transmissão? É um dos maiores potenciais, né, do método, né? Eu queria dizer ruído de impacto, que é uma coisa bem popular e que a galera trabalha bastante. Esse, particularmente, eu sei que tem. Um colega meu está trabalhando com isso. Controle de ruído, de impacto, de fincamento, quando vai fincar alguma coisa no solo, aí gera uma vibração, né? E aí esse cara está trabalhando numa barreira dentro do solo para evitar essa vibração, a transmissão dessa vibração. E um dos métodos que ele utilizou foi MFS. Sim, porque aí no caso ele só as características do solo que ele vai descrever. Por exemplo, ele fez uma simulação utilizando solo estratificado. Então, cada solo ele considerou como um meio, com uma densidade, vários solos. Na fronteira entre os solos, ele mantinha continuidade no caso dele, que era vibração, velocidade nos meios, e só precisou discretizar mesmo o tipo de tratamento que ele estava fazendo, não precisou discretizar os solos. Exatamente. Sacou? Foi muito bacana. Então, diminui muito o custo computacional. Se fosse pensar em fazer isso, sei lá, quilômetros e quilômetros de distância para poder pegar a resposta, não vejo assim uma solução tão fácil. Legal. Entendi. Você imagina assim, por exemplo, uma aplicação do tipo, eu tenho um carro, a geometria de um carro, e eu quero calcular o arrasto do carro, né? Ou seja, aí, por exemplo, eu pego uma geometria STL
carrego dentro do programa MFS e daí eu boto para rodar. Teria como, por exemplo, resolver um tipo de programa desse tipo, assim, por exemplo, um carro, ou até mesmo uma esfera, uma geometria assim, que a gente quer calcular o arrasto, assim, por exemplo, com fluxo, assim, de ar ou de líquido, assim, teria como, assim, fazer um negócio desse tipo? O do carro provavelmente não, porque o carro já é uma geometria complexa pro modelo. Porque pensa o seguinte, tu teria que importar pro MATLAB os pontos da fronteira do carro, todos os pontos. Isso tu já fez um estudo prévio avaliando qual que seria a distância entre os pontos, qual que seria a distância dos pontos entre as fontes virtuais. Porque pensa o seguinte, tu ia ter o formato do carro, a geometria toda pontinho. Digamos que tu gerou a malha e tu vai usar os pontos sendo os nós centrais de cada elemento da malha. Só para simplificar. E como tu quer fazer uma análise externa ao carro, tu teria que ter exatamente uma geometria igual essa, só que menor dentro, que seriam tuas fontes virtuais, para poder avaliar a resposta fora do carro. Além disso, tu teria que ter algum tipo de análise para representar esse escoamento. Como é que seria esse escoamento? A mesma coisa para uma esfera. Para uma esfera, talvez dê, porque para o caso de térmica, a gente calcula fluxo de calor e tal. Acho que isso, você teria um campo de velocidade, né? Uhum. E esse campo de velocidade, assim, mudaria de acordo com a geometria, né? Aí você tem a geometria que ela tá fazendo uma força oposta a esse campo de velocidade, né? Uhum. E daí a gente quer calcular, basicamente, o quanto dessa força que essa geometria tá fazendo contra esse campo, esse fluxo que... Então, o que tu teria que calcular, tu teria que ter equações de contorno, condições de contorno para cada nó de velocidade, que representem a velocidade. No caso, provavelmente tu teria a equação, as condições de contorno de Neumann, que são gradientes de pressão. Isso, exatamente. Aí tem que ter uma condição dessa especial para cada nó, dependendo da posição, porque o gradiente de pressão igual a um valor. Qual que vai ser esse valor? Entendeu? Igual a uma expressão, qual que vai ser essa expressão? Então, vai depender muito da tua análise. Aí coloca o gradiente de pressão lá e daí deu pra bola, e daí ele vai calcular assim, né? Ele vai entrar na montagem da tua matriz, e dentro da tua matriz, com a matriz tu vai calcular tuas amplitudes, e aí tu pode representar o que tu quiser. Provavelmente tu vai representar a velocidade, porque tu quer arrasto, né? Arrasto é em função da velocidade. Isso, bota fé, cara. Outra pergunta, que o pessoal do Twitter tá bem animado aqui, cara. Método iterativo, é isso mesmo? Ou não é método iterativo? Como é que é? Não, ele não necessariamente precisa ser iterativo. Tem como deixar ele de um método iterativo se ele for adaptativo. Tu pode pensar o seguinte, tu pode criar uma rotina, uma subrotina para condicionamento da matriz. E aí tu realimenta a tua solução, a tua montagem da matriz pelo condicionamento da matriz. Aí sim vira um método iterativo. Mas não, tu resolve em um step só. Tu dá um play e ele já te dá o resultado no final. Como é que é? No início eu dou um ΔT para ele resolver? Eu escolho o ΔT? Não, tu tá trabalhando na frequência até então. Digamos que tu tá trabalhando na frequência. Porque para mim fica difícil de ver a resolução da frequência da questão da placa. Como é que isso ficaria? Da placa eu considerei um caso permanente, regime permanente, né? Então, eu considerei um fluxo de entrada e aí num tempo tal, peguei aquela distribuição de temperatura e de fluxo. Saquei. Daria para resolver, por exemplo, transiente? Essa aí eu vou ter que botar os 10 mil likes, aí mentira. Vou ter que dar uma pensada. Beleza. Vamos. Quando a gente tiver nos trending tops daqui do bairro de Barreiros, a gente coloca esse lance esse vídeo. Exatamente. Vamos ver outra pergunta aqui. Cara, e o método surgiu quando exatamente, assim, tipo... Quem fez essa pergunta? Foi... Deixa eu ver aqui. O senhor Jari fez. Foi o Mário que fez essa pergunta aí.
O Mário, né? Isso aí já tá bom. Sérgio vai ter muito trabalho nessa edição, velho. Os primeiros registros falam de coisas parecidas, que são os métodos de drafts de 1960 e tal, mas de fato ele começou a ser chamado em 1980, 1990 de MFS. Eu acho que foi muito, por algumas coisas que eu já li, foi muito naquele boom da programação, de quando começaram a surgir as simulações, aí começaram a ter várias pessoas pesquisando e trabalhando em paralelo, e aí foi surgindo tudo, e à medida que o povo foi gostando mais de uma coisa ou da outra, foi divulgando mais, mas tinha esse método meio que perdido lá no meio do caminho, que eu fiquei conhecendo agora, né, ano passado. Agora eu vou lançar um desafio aqui para você que está assistindo esse vídeo. Dê o like no vídeo. Quando a gente chegar em 50 likes, o Matheus vai surgir aqui com a explicação do código que ele está desenvolvendo para a gente, que está aqui em casa, para você que está aí acompanhando, que está prestigiando o trabalho do Matheus. É um trabalho que com certeza vai trazer muita contribuição para a galera. Desde o cara que está lá na academia, no topo da cadeia alimentar da academia, até você que está assistindo esse vídeo. Então, dê o like no vídeo, que em breve, quando a gente atingir 50 likes, o Matheus vai soltar para a gente o código, parte do código que ele está desenvolvendo. É ou não é, Matheus? Solto, sim, com certeza. Quem quiser te seguir, Matheus, qual é as tuas redes sociais? Facebook, Matheus Veloso, Instagram, Matheus D. Veloso, D mudo. E aqui no link a gente vai colocar o e-mail do Matheus para quem quiser mandar um e-mail para ele com dúvida. E o Zé Pedro, quem quiser tirar dúvida com o Zé Pedro de programação, pode falar com ele por onde? Pode falar pelo Twitter, número 1, José Pedro. Instagram é zé.aroundtheworld. GitHub, José Pedro. E o Sérgio? Comigo tem o Twitter e no Facebook. É isso aí, galera. O meu é prof_Wagner, _Santos, oficial. Oficial. No Instagram. Muito bem. Salva de palmas do Wagner. E esse Instagram é certificado já. É isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Um beijo